Muito bem, obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos François, do Cacá, da Escola Paulista de Medicina, e eu vou falar sobre o LCA anatômico transportal, pela técnica Inside Out. Esses são meus conflitos de interesse. Então, a primeira pergunta, que o Vitor acabou já abordando também, é onde que a gente mira o LCA? Então, cada um desses círculos de diferente cor é realmente a posição que algumas pessoas preferem mirar o LCA. Então, o laranja, que ficaria ali na crista bifurcada, que divide a banda posterolateral do anteromedial, é a posição preconizada pelo Charlie Brown, pelo Fred Fu, e também a posição que o Dr. Laprade gosta de utilizar. É uma posição com enxerto bem deitada e fica realmente ali na crista bifurcada. O círculo negro é o dito como excêntrico ou posição anteromedial alta, é aquele posicionamento que o Vitor gosta e foi realmente o que o próprio Stephen Howell desenvolveu junto com o Andrew Pearl, o McAllister e o David Dejur também gosta de utilizar, fazer um enxerto nessa posição. E essa posição excêntrica, os autores que desenvolveram ela chamaram ela de ideal, justamente isso daí é uma sigla, como o Vitor já falou. O I seria porque ali estão as fibras mais isométricas do LCA, o D de direct, ali tem região das fibras diretas do LCA, o E de excêntrico, porque fica excêntrico no footprint, né, fica na posição anteromedial alta, o A de anatômico, porque ainda está dentro do footprint, e o L de low tension, que é a região de menor tensão ali das fibras do LCA. O vermelho é a posição isométrica, que seria aquela bem vertical, pouca gente ainda utiliza ela. O azul, alguns cirurgiões americanos gostam de utilizar, e o verde, normalmente, quando a gente levanta essa pergunta aí e tem uma plateia brasileira, a maioria dos cirurgiões brasileiros gosta de colocar na posição verde. Mas o que representa, então, cada uma dessas posições? O Vitor já mostrou um artigo do Fred Fu de 2013, mas de artigo biomecânico, o que eu mais gosto é também do grupo do Fred Fu, mas esse capitaneado aí pelo Paulo Araújo de Brasília, ele publicou no JBJS em 2015, junto com o grupo de Pittsburgh, e aí eles compararam a posição anatômica, que seria o laranja, bem deitado, com o ideal, que seria o excêntrico, a posição anteromedial alta, com o vermelho, que é o isométrico. E eles viram que realmente, quando você faz o enxerto na posição anatômica, na laranja, esse enxerto ele vai estar suscetível a maiores forças nos primeiros graus de flexão. E isso é semelhante ao LCA nativo, só que realmente implica em uma série de coisas, como um aumento da taxa de falha, porque a gente sabe que normalmente o LCA ele costuma romper nos primeiros graus de flexão. Então, quando você coloca o seu LCA na posição anatômica, biomecanicamente, eles estão provando ali que, apesar de reproduzir melhor o pivô e o Lachman, como o LCA nativo, você vai estar colocando o seu enxerto a uma maior taxa de carga e, com isso, você pode estar submetendo isso a uma maior taxa de falha. E o que acontece quando você não coloca no anatômico, quando você coloca um pouco mais excêntrico ou até mesmo no isométrico? As forças elas têm que ir para algum lugar, então elas acabam sendo dissipadas na cartilagem e no menisco. Existe um estudo do Moon Group em 2013 que eles viram que realmente quando era feita a reconstrução do LCA da maneira transtibial em comparação à maneira transportal, eles viram que no segmento desses casos, os pacientes que foram reconstruídos pela técnica transtibial tinham uma maior incidência de lesões de menisco e de cartilagem do que aqueles que foram feitos pelo transportal e o enxerto foi colocado em uma posição mais próxima do anatômico. E tem um outro estudo muito interessante, de um autor chamado Hortaut, de 2019, do grupo do Fred Fu e do Volker Mussol. Eles fizeram uma revisão sistemática, avaliando qual a incidência de artrose após a reconstrução do LCA, comparando o LCA colocado numa posição anatômica e com o LCA colocado numa posição não anatômica. Em 15 anos de segmento,
eles avaliaram que a incidência de artrose do LCA colocado numa posição anatômica era em torno de 22%, e o LCA colocado numa posição não anatômica em torno de 44%, praticamente o dobro. Quer dizer, quando você foge da anatomia, a gente acaba protegendo o enxerto, mas essas forças elas vão acabar sendo dissipadas na cartilagem e no menisco. Dessa maneira, não tem muito certo e errado. É importante que o cirurgião saiba quais as consequências ali de estar posicionando o enxerto em cada uma dessas posições e provavelmente essa posição ela vai ser paciente específica, ou seja, vão ter pacientes que vai ser melhor você proteger a cartilagem e o menisco, e vão ter pacientes que vai ser melhor você proteger um enxerto. Subindo um pouco no nível de evidência, indo aí para os ensaios clínicos, novamente comparando aqui o posicionamento anatômico com o posicionamento anteromedial alto, que seria ali o excêntrico. Tem um estudo citado pelo Vitor, do Andy Williams, ele comparou pacientes que eram jogadores de futebol, ele viu que o posicionamento anatômico, ou seja, no laranja, quando ele mudou do negro para o laranja, teve uma incidência bem maior de rotura, de falha do LCA, tanto com flexor quanto com patelar. Essa incidência também foi maior aqui no estudo sueco, que avaliou 17 mil pacientes, então a incidência de taxa era maior com o posicionamento anatômico, e esse autor neozelandês, o Clatworth, também teve essa maior incidência de falha quando ele trocou o posicionamento aqui para o mais anatômico. E por que todo mundo trocou? Então, lá por meados de 2010, um pouco antes, um pouco depois, tanto o Dr. Charlie Brown quanto o Dr. Fred Fu começaram a preconizar uma reconstrução mais anatômica do LCA. Você colocar o seu LCA mais deitado e dar um posicionamento mais anatômico para ele. E não era infrequente a gente escutar de alguns cirurgiões que migraram da posição mais excêntrica e alta para uma posição mais anatômica e falar, poxa, eu tive mais rotura do enxerto. E como a gente viu, realmente isso não é só impressão, já existem estudos demonstrando que realmente a taxa de rotura do enxerto ela é maior quando ocorre essa migração de posicionamento do enxerto. E qual que era o grande problema? O grande problema é que o Dr. Charlie Brown ele preconiza fazer isso, mas ele sempre utilizou, desde que ele foi lá para os Emirados Árabes, ele sempre utilizou flexores quíntuplos ou sextuplos. E a gente sabe hoje que o diâmetro do enxerto ele é aí um parâmetro muito importante e que está relacionado à taxa de falha. Então, na verdade, o vilão dessa história toda é você fazer um LCA, colocar na posição anatômica, que é a bem deitada, com enxerto de flexor quádruplo, e esse paciente ter um retorno precoce para o esporte. Aqueles famosos 6 meses que todo mundo costumava utilizar, hoje em dia a gente sabe aí que é um pouco mais, o André vai falar um pouco mais sobre isso, e já avisou que vai falar que está tudo errado nossas aulas aqui, mas realmente esse conceito aí de proteção antes do paciente voltar para a atividade esportiva é muito interessante. Então, o vilão é realmente flexor quádruplo na posição anatômica com retorno precoce ao esporte. E quando a gente fala de enxerto de flexores, é importante a gente saber que existem maneiras para preparar esse enxerto e a gente consegue aumentar o diâmetro deles. Nós podemos utilizar eles quádruplos, como aqui em cima, eles quíntuplos, onde a gente divide o semitendíneo em 3, dobra em 3 o semitendíneo e o grácil fica duplo, ou até mesmo em sextuplo. E é importante a gente saber que tem essas diferenças no preparo e no diâmetro, porque o enxerto de flexor, ele se comporta de maneira diferente quando você está comparando um enxerto quíntuplo com um quádruplo, e um enxerto sextuplo com um quíntuplo ou com um quádruplo. Então, tem alguns estudos realmente bem interessantes falando justamente sobre esse aumento do diâmetro e a correlação com a taxa de falha. E o que a gente sabe desses estudos? Nós sabemos que o diâmetro menor que 8 milímetros é crítico com um aumento de taxa de falha na reconstrução do LCA feito com enxerto de flexores. Nós sabemos também, através de outros grandes estudos, que a cada incremento de meio milímetro no aumento do diâmetro dos enxertos flexores, nós diminuímos a chance de falha da nossa reconstrução do LCA. Inclusive, tem um estudo bem recente, de 2020,
que avaliou 18 mil pacientes e demonstraram que quando a gente tem um enxerto de flexores acima de 9 milímetros, a taxa de rotura vai ser inclusive inferior ao tendão patelar. E sabemos até então, de todos os estudos de Big Data, que o tendão patelar ele tem uma taxa de rotura inferior ao dos flexores. Mas, em posse de todo esse conhecimento atual que nós temos que saber que o enxerto sextuplo e o enxerto quíntuplo, eles vão se comportar de maneira diferente do enxerto quádruplo clássico de flexores. Falando um pouco agora sobre a técnica, né, do túnel femoral, então falando da técnica transportal, ela foi criada justamente para tentar reproduzir o LCA de maneira mais anatômica, colocar ele mais deitado aqui na região femoral, e ela é independente do túnel tibial. E nós sabemos que com a técnica transtibial, em alguns casos, nós não conseguimos chegar no posicionamento anatômico, principalmente no caso de intercôndilo estreito ou profundo. Então, uma das vantagens da técnica transportal é que ela é independente do túnel tibial. Uma outra vantagem é que ela apresenta um comprimento normalmente maior do que a técnica outside in. E quando ocorreu essa migração para o posicionamento mais anatômico, era bem interessante você conseguir ter um túnel um pouco maior para utilizar um endobottom como fixação. O menor endobottom que tem, o clássico, né, é o de 15, e para utilizar um endobottom de 15, você precisa ter um túnel de pelo menos 30 milímetros de comprimento. E a vantagem de se usar o endobottom com os flexores é que você podia diminuir o comprimento dos seus tendões aumentando o diâmetro deles. Mas para isso você precisa ter uma fixação suspensória que artificialmente aumente o comprimento do seu enxerto. Com isso, utilizando então a técnica transportal com um endobottom, é possível utilizar enxertos quíntuplos ou sextuplos e preencher ali boa parte do túnel femoral com o seu endobottom. E no começo isso não era possível com a técnica outside in, porque você tinha que utilizar um parafuso. Hoje em dia tem as brocas retrógradas e os endobottoms ajustáveis e muda um pouco esse cenário. Só que existe uma desvantagem da técnica transportal, é que a visão e o posicionamento são prejudicados quando a gente está utilizando esse tipo de técnica. Para ter uma ideia, porque a gente tem que trabalhar com o joelho e hiperflexão. Isso daqui, essa figura em vermelho, eu estou reproduzindo o posicionamento na posição laranja, só que com o joelho hiperfletido. Olha como a gente perde completamente aí o nosso posicionamento. Em relação a taxas de falha, comparando o transportal com o transtibial, classicamente, os primeiros estudos que saíram, estudos grandes ali de Big Data, com vários pacientes, demonstraram uma maior taxa de falha com o transportal em relação ao transtibial. Porém, quando a gente vai relevar estudos mais recentes, pegando ali o mesmo Big Data, como é o caso aqui do dinamarquês, esse estudo de 2019 é também do banco de dados dinamarquês. Só que em vez de compararem ali a população de 2007 a 2010, eles compararam a população de 2010 a 2012 e viram ali, 2012 até 2015, e viram ali que a taxa de falha ela acabou sendo igual. Esse outro estudo neozelandês, que começou a pegar o registro a partir de 2014, comparando o transportal com o transtibial, também não teve aumento da taxa de falha. Isso fala a favor de uma curva de aprendizado quando transportal. Obviamente que no começo da curva de aprendizado está sujeito a ter mais erro. Dessa maneira, a técnica transportal ela foi introduzida tentando reproduzir de uma maneira mais anatômica ali o seu posicionamento do túnel femoral. Mas isso, no começo da curva de aprendizado dessa técnica, é só teoria, porque na realidade o que acontece é que você também erra. E coloca o posicionamento femoral errado várias vezes utilizando então a técnica transportal. Inclusive, isso já foi publicado em alguns estudos que avaliaram somente revisão de LCA e viram que a taxa de erro de posicionamento ali com o transportal foi bem semelhante à taxa de erro de posicionamento do túnel com a tática transtibial. Ou seja, não é porque você pode chegar no posicionamento mais anatômico que obrigatoriamente você vai estar chegando. E como a gente pode fazer, então, para minimizar o risco de erros? Então, eu vou falar o que eu gosto de fazer.
Então, a primeira coisa é utilizar o portão anteromedial, o portal anteromedial para visualização. Aqui à esquerda a gente está visualizando o joelho pelo portal anterolateral, à direita pelo anteromedial, e a gente pelo anteromedial consegue visualizar o côndilo femoral lateral de frente. Isso é igual você ir no cinema e ficar de frente para a tela, que você vai estar olhando aquilo de frente, e ficar ali no lado do cinema, que você vai ter que olhar meio de esgueio a tela. Então, a visão pelo portal anteromedial é muito melhor do que pelo portal anterolateral, inclusive tem trabalhos demonstrando isso. A identificação das cristas auxilia bastante. A crista bifurcada ela é bem difícil de identificar, mas a crista intercondilar lateral ela fica mais fácil. E o que eu gosto de fazer? Então, eu faço um portal anterolateral bem alto e um portal anteromedial mais baixo. E normalmente eu utilizo somente esses dois portais. Aí eu marco o posicionamento do meu LCA utilizando a visão pelo portal anterolateral, marco com Ice Pick, então aqui tendo a visão pelo anterolateral. Depois eu troco o meu artroscópio, ponho no portal medial e checo para ver se aquela marcação que eu fiz com a Ice Pick está adequada. Estando adequada, eu mantenho essa posição. Se não estiver adequada, eu vou fazer uma nova marcação com base naquilo que eu vi. Depois que o joelho ainda em 90 graus, eu insiro ali aquele canhão tibial, que é através do qual eu vou colocar o meu fio guia, e esse fio de guia, ainda com o joelho em 90 graus pelo canhão tibial, eu vou cravar ele naquela marcação que eu fiz com a Ice Pick. Depois que ele está cravado, aí sim eu vou fazer a hiperflexão do joelho. E na hiperflexão do joelho, eu vou dar uma roubada no meu canhão tibial com a minha mão, para que o túnel ele saia mais proximal e anterior. Isso é muito válido, principalmente para pacientes pequenos, que a gente consegue aumentar o tamanho do túnel. Isso aqui já é outro paciente, e aqui fazendo a confecção, então, do túnel para o endobottom com a broca de 4,5, e já com essa broca eu já gosto de aferir qual que é a profundidade ali do túnel. Então, a hora que começou a ter resistência, a gente para, e aí vai seguindo até ali o responsável que está com a broca ver que perdeu a resistência. Nesse caso, foi 48 milímetros. Esse paciente ele era bem grande. Depois disso, eu gosto de fazer também uma checagem secundária com o medidor, aqui demonstrando, então, que o túnel deu 48 milímetros. E depois a gente vai fazer o cálculo para o endobottom, lembrando que o mínimo de enxerto a ser deixado dentro ali do túnel é de 15 milímetros. Então, para cá, como esse paciente era bem grande, o enxerto quíntuplo dele continuou comprido, nós optamos por utilizar um endobottom de 20. Aí depois eu gosto de limpar aqui o nosso túnel, quando não vou preservar o remanescente. Preservar o remanescente, eu gosto de fazer mais para casos agudos, né? Mas acho que tem bastante valia, igual o Vitor falou. Aí depois fazendo o túnel tibial, saio no centro ali do footprint da tíbia, buscando ali o Etibond do túnel femoral pelo túnel tibial, e aí nós vamos subir um enxerto ali com o endobottom. Já estou na posição mais fácil de dar o tombo, e outra dica é fazer duas marcações no seu enxerto. A marcação mais distal vai ser onde você vai dar o tombo do seu endobottom, e a marcação mais proximal vai ser aquela que depois de dar o tombo do endobottom, na hora que você puxa o enxerto, tem que estar lá na parede da cortical. E essa marcação final, ela serve para você ter certeza que o seu endobottom não deu o tombo na fáscia, enquanto que essa daqui serve para ter certeza que chegou o momento de você tentar dar o tombo ali do endobottom. Você, através da técnica transportal, pode utilizar, conforme o Dr. Charlie Brown preconiza, um portal anteromedial acessório. Aí você vai fazer o seu portal anteromedial mais próximo do tendão patelar e o acessório mais baixo. A vantagem de fazer o portal acessório é que você consegue deixar a ótica no portal mais superior e no portal inferior você consegue usar a sua instrumentação e manter a visualização toda da sua cirurgia pelo portal anteromedial. Lembrando que quanto mais lateral você entrar aqui com o seu fio para fazer o seu túnel, mais comprido vai ser esse túnel, e que se você tiver visualização, dificuldade de visualização ali do footprint ou da parede do côndilo femoral lateral, mesmo com o portal medial,
faça um portal transpatelar. Isso aí auxilia nos casos em que o LCP costuma ficar na frente e você não tem a visão inteira da parede lateral. E lembrando que a maneira mais correta aí de checar o posicionamento é utilizando a escopia intraoperatória. Existem até os parâmetros para isso. Tem alguns cirurgiões que usam isso de rotina, como o Dr. Charlie Brown. Obrigado.